Iniciando a avaliação trimestral do terceiro ano. Observe as equações de 5 retas apresentadas abaixo. Quais dessas retas são paralelas entre si? Então, a gente tem que saber, a informação que a gente precisa saber é o seguinte: retas paralelas têm o coeficiente angular igual. Quem é o coeficiente angular? O A. Quem é o A? O número que acompanha o x, tá? O x elevado a 1. Não é x ao quadrado, não. É x elevado a 1. Então, é só observar aqui. Quem tem o valor de x igual? Esse. Tá vendo? 2. E este. 2. Tá vendo? Mesmo coeficiente angular. Então, a R e a V são paralelas. Próxima questão, então, é a 2. Considere a reta T que passa pelos pontos P e Q. Uma equação desta reta T está representada em. Então, nós temos que encontrar a equação da reta. A equação da reta é dada por y menos y inicial igual a que é o coeficiente angular, entre parênteses, x menos x inicial. A gente tem que achar o coeficiente angular, que é dado pela variação de y e dividido pela variação de x. Variação de y é dada pelo final menos inicial. Eu estou considerando o P como final e o Q como inicial. Então, vai ficar 3 menos 5 dividido por 2 menos 0. Então, menos com menos dá mais. Então, 3 mais 5, 8. 2 menos 0 é menos 2 menos 0 é igual a menos 2. 8 dividido por 2, 4. Como está negativo aqui, fica menos 4. Então, agora nós temos que substituir na equação. Para ficar mais fácil a conta, eu vou pegar este ponto aqui e vou substituir os valores. Pegando outro ponto também vai dar o mesmo valor, só que como aqui tem 0, eu vou fazer menos conta. Então, meu y, quem é meu y que é o inicial do ponto? Vai ser o menos 5. Quem é meu a? Menos 4. Quem é meu x? 0. Então, substituindo, aqui vai dar menos dá mais, menos 4x. Vou jogar o 4x para dentro. Então, ele está negativo, ele passa positivo. Então, 4x mais y mais 5. Então, a minha resposta é essa aqui. 4x mais y mais 5. 4x mais y mais 5. Letra E. Próxima questão. Considere as sentenças apresentadas nos quadros abaixo. Qual dessas sentenças representa a equação de uma circunferência? A equação de circunferência é dada por x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado que é igual ao raio desta circunferência, ao quadrado. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o seguinte:
nós resolvendo essas equações, nós vamos ter x ao quadrado, y ao quadrado. Então, todas têm x e y. Porém, x ao quadrado, y ao quadrado são positivos. Então, qualquer um que tenha y ou x negativo não pode, olha. Tá errado, ó. Em nenhum momento eu vou conseguir ter y negativo. Então, essa não pode, essa também não é, e essa não é. Certo. Agora nós temos duas opções, este e este. Este aqui está mais fácil da gente analisar. Então, tem x, y ao quadrado, positivo, certo. Porém, o r está deste lado. R é o nosso número, a nossa raiz. Então, para esse valor estar deste lado, antes ele estava aqui. E antes ele era negativo. Se ele está positivo aqui, é porque antes ele era negativo. Então, negativo do lado de cá, ele passou para cá e ficou positivo. Então, como ele fica negativo, e aqui é ao quadrado, nenhum número ao quadrado dá negativo. Qualquer valor ao quadrado dá positivo. Não existe um número real que a gente vai multiplicar, né, vai elevar ao quadrado e vai dar negativo. Então, não é este aqui também. Então, a resposta que nos resta é a 1. Tenho x, y ao quadrado positivo. Este 1, se eu jogar pro... Quando você resolve essa equação, este 1 aqui, parte dele veio aqui da raiz. Porém, parte veio dessa conta, porque o A e o B são números reais, são só representados por A e B porque a gente não sabe o valor. Mas na hora que a gente resolve, fica x2 menos 2ax mais a ao quadrado. Então, e o b é da mesma maneira. y2 menos 2b y by mais b2 igual a r2. Então, nós vamos ter um número com x, um número com y, e vou ter A, B, e esse R vai ser jogado aqui para dentro. Então, vai ser a letra número 1. Porque, olha, tem o x, tem os y, e a matemática aqui, esse valor junto com esses, pode ter resultado no valor de 1. Próxima questão. Uma instituição está organizando uma corrida que acontecerá na avenida principal de uma cidade. Essa avenida é longa, plana e não possui nenhuma curva ao longo da sua trajetória. Para que os participantes
conhecer esse percurso, foi disponibilizado um mapa em plano cartesiano indicado os pontos de partida e chegada. De acordo com o mapa, quantos quilômetros tem o percurso? Então, vamos analisar aqui. Vamos partir daqui e chegar aqui. Então, nós temos que saber qual é essa distância. Então, dá para a gente fazer aqui, olha. Nossa, tá pior. Então, ó, vamos fazer uma linha. Isso é um triângulo. Isso é um triângulo retângulo. Qual a distância daqui até aqui? É só contar os quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, daqui até ali tem 8. Contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui tem 6. Se eu quero saber x, isso é teorema de Pitágoras, onde o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa, catetos. Então, x2 x2 é igual a 36 mais 64, que vai dar igual a 100. Então, x2 é igual a 100. X é igual a 100 raiz quadrada. Quando eu tenho aqui elevado, eu posso passar para o outro lado fazendo raiz. Se fosse 3, seria a raiz cúbica. Então, passando para o outro lado o elevado, vira raiz. Raiz de 100 é 10. Então, o percurso tem 10 quilômetros. Na questão, Miriam desenhou em um plano cartesiano uma circunferência com o centro no ponto, esse é o centro, cuja medida do raio equivale a 4 unidades de comprimento. Então, nós temos a circunferência, o ponto central é dado por menos 5 e 2, este ponto aqui, e o meu raio é 4. Sabendo disso, então nós sabemos que o raio é 4 e o nosso ponto central é dado por menos 5 e 2. Nós sabemos que a equação da reta é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a R2. Este A é o nosso ponto central de x e o ponto central de y. Então, x menos 5 ao quadrado, y menos 2 ao quadrado igual o raio ao quadrado. Então, é só a gente resolver. Menos com menos dá mais, então x mais 5
ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 16. Nossa resposta é 5 positivo, y negativo. Então, nossa resposta é a letra D, que é 5x5 ao quadrado mais y2 ao quadrado igual a 16. Próxima questão. Considere a reta que passa pelos pontos NM de coordenadas MN. A equação geral desta reta é. Então, nós vamos ter que achar a equação da reta. Equação, nós vamos ter que encontrar o coeficiente angular. Então, nós temos nossos pontos, vamos achar o coeficiente angular. Estou considerando que o M é o final e o M e o... Então, olha. Na verdade, eu estou considerando o N como final e o M como inicial. Então, aqui seria o final e aqui o inicial. Então, y final 2 menos y inicial. Então, 2 menos 1 e 3 menos 2. Resolvendo aqui dá 1, menos com menos dá mais. 3 mais 2, 5. Então, nosso coeficiente é 1 sobre 5. Nós sabemos que a equação da reta é dada por essa expressão. Então, a gente vai substituir. Foi utilizado o ponto N para substituição. Então, nós temos y menos y do ponto. Qual é o meu y do ponto? 2. Qual é o meu coeficiente angular? 1/5. X menos o x do ponto. O x do ponto é 3. Então, é só resolver. Então, y menos 2, x menos 3 sobre 5. O 5 está aqui, eu vou passar ele para o outro lado. Se ele está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, fica y menos 2 vezes 5 igual a x menos 3. 5 vezes y, 5y. 2 com 5 menos 10 igual a x menos 3. Agora é só questão de organização. Vou passar o x menos 3 para o outro lado. Então, 5y menos 10, não era mais x? Vem menos x, não era menos 3? Fica mais 3. Então, menos 10 com 3 fica menos 7. Então, 5y menos x menos 7. Porém, ficaria menos x mais 5y menos 7. Só que eu acho que nas respostas não tem nenhum com menos x. Ah, tá errado? Não. É só multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, nós temos x positivo menos 5y mais 7. Então, x menos 5y mais 7. Então, a nossa letra B. Próxima questão 7. Observe no quadro abaixo as equações das retas. Qual dessas retas é
perpendicular à equação de reta, né? Então, nós temos que calcular, temos que organizar essas equações para a gente poder achar o coeficiente angular e, com isso, a gente poder ver qual dessas retas é perpendicular uma com a outra. Para a gente saber qual é com a outra, nós sabemos o seguinte, que o coeficiente angular da reta 1 vezes o coeficiente angular da reta 2 dá menos 1, tá bom? Então, primeiro a gente tem que achar o coeficiente angular da reta de referência, que é a que a gente está querendo. Então, o que a gente vai fazer aqui é bem simples. É só organizar. Então, nós temos 2x mais 3y mais 6. Então, nós vamos jogar deixar o y e jogar o resto para o outro lado. Então, era menos 2x, fica 2x, era mais 6, fica menos 6. Vou manter o y deste lado, o 3 está multiplicando, passa dividindo. Resolvendo isso aqui, né, fica 2 sobre 3 menos 6 sobre 3. Então, 2 sobre 3 menos 6 sobre 3 é 2. Então, está resolvido aqui. Então, essa equação V, que é a nossa de referência, vai dar uma função que y é igual a 2/3 de x menos 2. Então, o coeficiente angular desta equação é 2/3. Nós sabemos que o coeficiente angular da reta V vezes o coeficiente angular da reta que eu quero descobrir tem que ser igual a menos 1. Um vezes o outro tem que ser igual a menos 1. Então, a maneira mais fácil de fazer é já descobrir qual é o valor desse coeficiente e a gente analisa nas retas depois. Então, é 2/3 vezes A. Esse A é o que eu quero descobrir. Igual a menos 1. Então, ele está multiplicando, né? O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. O 3 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Logo, nós vamos ter menos 1 vezes 3 meios. 1 vezes tudo isso aqui dá tudo isso aqui. Então, o coeficiente angular que eu estou procurando é 3 meios. Agora eu tenho que pegar as outras equações e verificar. O que a gente tem que fazer? O que eu fiz com essa equação aqui. Vamos só separar o y do x. Então, vamos pegar primeiro a reta aqui. A reta aqui, ó, 6x mais 4y menos 4. Então, vou deixar o y desse lado, passar todo mundo para o outro lado. Então, 6 fica menos 6, 4 fica 4 positivo. Eu estou com 4, quero mandar ele para o outro lado também. Ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, ele vai dividir tudo isso aqui. Então, fica menos 6x mais 4 dividido por 4. Vou pegar menos 6x dividido por 4. 6 dividido por 4, eu posso dividir por 2, que vai dar 3 sobre 2, né? E 4 dividido por 4 é 1. Então, minha resposta vai ser y é igual a menos 3 meios de x mais 1. Por sorte, a primeira reta
já me deu o meu coeficiente angular. Se eu quiser ter certeza, né, absoluta e praticar o exercício, eu posso fazer com as outras retas também e ver se o coeficiente angular vai ser o valor que eu preciso. Mas como essa aqui já deu, a gente pode marcar. A resposta é a reta aqui.